Oi, gente! Oi, turma 201, tudo bom com vocês? Aqui é a Rafaela, professora de Sociologia, e na aula de hoje nós daremos início aos nossos estudos do capítulo 2. O conteúdo vocês podem encontrar na página 3 da apostila. Como vocês já sabem, no capítulo 1 nós começamos a estudar a ideia de Estado, né? A ideia de organizações de Estado, como que funcionava e por aí vai. Vimos o Estado moderno, o Estado absolutista e o Estado liberal. O título do capítulo 2 já mostra pra gente que nós vamos dar continuidade a esses estudos. Mas nesse momento nós vamos estudar estados nacionais, o neoliberalismo e o desenvolvimento. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o que é um Estado nacional, né? O foco da nossa aula de hoje vai ser os Estados nacionais no século XX, mas a gente precisa saber o que é um Estado nacional, tá? O Estado nacional, ele também pode ser chamado de Estado-nação, certo? E ele é norteado, né? Ele vai ter como princípio principal a ideia da soberania. Que soberania é essa? Soberania política, soberania militar. E essa soberania, ela vai ser exercida dentro de um determinado território. Todo território, galera, quando a gente estiver falando em Estado nacional, a gente vai entender, né, como um território delimitado por fronteiras, que vai exatamente definir o tamanho de cada território, onde começa um território e onde termina, né, para poder começar outro. Dentro do Estado Nacional, a gente vai ter, né, características próprias, características singulares, que vão definir, né, ajudar a definir esse Estado Nacional ou esse Estado-nação. A gente vai levar em consideração, obviamente, as pessoas que vivem, né, nesse território, nesse Estado Nacional, e além disso, características como, por exemplo, a língua, a cultura, tanto histórica quanto étnica, a religião, o hino do país. Percebam que todos esses fatores, né, constroem uma identidade, certo? Então, o que acontece? Aqui a gente vai ver, né, que a partir ali da Primeira Guerra Mundial vão surgir duas novas formas de organização estatal: o Estado fascista e o Estado comunista, certo? O Estado fascista, ele foi organizado ali nas décadas de 1920, 1930, primeiro na Itália, né, com o Mussolini, e depois na Alemanha com o nazismo de Hitler, certo? Depois ele vai acabar, né, se espalhando por outros países europeus, beleza? O fascismo, ele é considerado um sistema político nacionalista, antiliberal, né? Primeiro foi liderado, como eu comentei com vocês, com o Mussolini lá na Itália, e depois também chega na Alemanha com o Hitler, certo? A ideia da participação política aqui no Estado fascista significava basicamente uma plena adesão ao regime e ao seu líder máximo, e ninguém podia fazer qualquer crítica ou oposição ao governo, certo? Além disso, a gente pode falar, né, que no fascismo a gente vai ter outras características também. Por exemplo, o fascismo, ele defendia esse Estado totalitário, né? A gente vai ter características autoritaristas, nós vamos ter a ideia do militarismo, do anticomunista, de uma hierarquização da sociedade. Enfim, essa é a definição do Estado fascista, beleza? Depois a gente também vai ter o Estado comunista, né? O Estado comunista, ele decorreu da primeira experiência socialista, que foi iniciada lá em 1917, na Rússia, certo? E por meio dela, o que eles queriam, né? Procurava-se basicamente fazer frente às condições precárias de vida dos trabalhadores, das classes trabalhadoras. As ideias socialistas, elas não nasceram do dia para a noite, tá, gente? Elas já estavam presentes em toda a Europa, já havia um tempo considerável, mas elas se concretizaram, né, se efetivaram com a Revolução Russa. O objetivo principal era incentivar a participação de camponeses, operários e soldados, sempre sob o controle do Partido Comunista. Depois, né, a gente
vê como esse símbolo, né, principal que todo mundo lembra a ideia da União Soviética, né, ou da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS. Só que a Primeira Guerra acaba, né, vem a Segunda Guerra e no final desse conflito a gente vai ter uma nova organização, né? Nós vamos ter agora dois blocos. O bloco socialista de poder, certo? Que vai ser liderado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, que eu já mencionei anteriormente, e o bloco capitalista de poder, que é liderado pelos Estados Unidos. Esse pós-guerra, né, quando a gente tem essa divisão nesses dois blocos antagonistas de poder, ele fica conhecido como Guerra Fria. Eu sei que vocês já estudaram isso num outro momento, né? E o que aconteceu nesse contexto de Guerra Fria? A gente vai ter ali uma batalha, né, no campo ideológico para poder estender as suas áreas de influência. E com o passar dos anos, a URSS, né, o bloco socialista, ele vai acabar perdendo a sua força, ele vai acabar esfacelando-se, né, ele vai se desfazer e vai dar, né, vai voltar a ter vários países independentes. E, por exemplo, vários países que integravam a União Soviética, como por exemplo a Polônia, a Hungria, a Iugoslávia, a Tchecoslováquia, enfim, saíram, né, da União Soviética com problemas econômicos, com problemas sociais, enfim. Por outro lado, né, em contrapartida, foi verificado que no bloco socialista, né, que no bloco capitalista que sai vencedor, ele dominou a economia mundial, né, e o mundo ele é capitalista de uma maneira geral, né, a grande maioria é capitalista. Ainda assim, também é importante que a gente mencione que nesse mesmo período, né, tivemos muitas ditaduras em países da América Latina. Essas ditaduras dificultaram o desenvolvimento desses países. Tá bom, galera? Para poder fixar o conteúdo visto na aula de hoje, nós vamos fazer o questionário número 2, questões de 1 a 10, e também vamos ter a nossa atividade devolutiva número 1, beleza? O que eu quero que vocês façam nessa atividade? Que vocês expliquem o que foi o fascismo, beleza? Ilustrações são fundamentais e serão avaliadas. Essa explicação de vocês, né, deve ter pelo menos uma página, tá bom, galera? Então caprichem, beleza? A gente fica por aqui. Um beijo, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau!